Prezados irmãos, como já foi dito no início da celebração, nós celebramos hoje São Marcos. São Marcos, como nós bem conhecemos, é evangelista, né? E o Evangelho de São Marcos nos apresenta Jesus. São Marcos, que foi colaborador com Barnabé na obra apostólica também de São Paulo, e junto do qual esteve também preso no cativeiro em Roma. Foi um fiel discípulo de Pedro. Não é à toa que na primeira leitura de hoje da carta de São Pedro, Pedro refere-se a São Marcos como seu filho, né? E escreveu então o segundo evangelho, cujo tema é a proclamação de Jesus, Filho de Deus. São Marcos quer apresentar Jesus como Filho de Deus. Por isso nós vamos acompanhar cada evangelho. O evangelista procurou de fato então apresentar Jesus Cristo. É claro que os evangelistas não narram apenas os fatos históricos em si de Jesus, mas a experiência também que cada um fez da comunidade que viveu esse evangelho de Jesus Cristo. Nós não sabemos, mas certamente São Marcos conheceu Jesus. São Marcos não é um dos 12 apóstolos, mas uma vez que colaborou com Paulo, com Barnabé, com o próprio Pedro, sobretudo por ter colaborado também com Pedro, certamente São Marcos está entre aqueles discípulos que seguiam Jesus, além dos 12 escolhidos por Jesus, mas também aqueles outros discípulos que seguiam Jesus. Certamente São Marcos também conheceu Jesus, e por isso seu evangelho nos apresenta esta narrativa de Jesus, da pessoa de Jesus. A primeira leitura de hoje, então, tirada da primeira carta de São Pedro, fala da experiência das comunidades dos apóstolos, das comunidades cristãs. Experiências muito significativas e que, na verdade, são o retrato da igreja, da verdadeira igreja, da igreja católica e apostólica. A igreja católica por causa desta universalidade, esta mesma igreja espalhada pelo mundo inteiro, e esta mesma igreja espalhada pelo mundo inteiro, ela foi sendo difundida, anunciada pelos apóstolos. Por isso ela é também apostólica, católica, apostólica, romana porque em Roma está o Papa, aquele que é o sinal visível da unidade dessa igreja, mas católica e apostólica, porque ela é universal, ela está espalhada pelo mundo inteiro. A universalidade da fé, a universalidade do evangelho, é a que garante também a universalidade da igreja. E apostólica, porque a igreja de Cristo se inicia, ela se difunde pela pregação dos apóstolos. E por isso, esses primeiros discípulos de Jesus, que juntamente com os apóstolos serão os responsáveis pela fundação, pela inserção da igreja no mundo inteiro. E Pedro está então dirigindo uma carta à comunidade, certamente a comunidade que está em Roma, né? E esta igreja, também eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, meu irmão. E veja, Pedro dá alguns conselhos à comunidade. Os apóstolos é aqueles que, na verdade, eles garantem para nós a fé verdadeira, a fé em Jesus Cristo. Porque nós sabemos que se diziam muitas coisas sobre Jesus, né? Outros também falaram muitas coisas sobre Jesus Cristo e, no entanto, nem o conheceram. Algumas coisas muito até alegóricas sobre Jesus, até hoje é assim, né? Apóstolos, elas contêm justamente essa fidelidade da fé em Jesus Cristo. E os apóstolos desejam então que as comunidades, que a igreja de Jesus possa então viver de fato os ensinamentos
de Jesus Cristo. São Pedro, então, nesta carta de hoje, pede que nós nos revistamos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Vejam, a base de uma vida na comunidade, ou o fruto, ou a bem-aventurança de uma comunidade, o crescimento de uma comunidade, ela precisa se basear em valores. E dentre esses valores, essas virtudes, está a da humildade. Às vezes nós presenciamos na igreja, na comunidade, uma certa soberba. E as pessoas, pela soberba, elas vão também, de certa forma, escandalizando a comunidade e não testemunhando esse Jesus Cristo, essa fé em Jesus, o modo de viver, que Jesus nos ensinou, que Jesus ensinou aos apóstolos e que os apóstolos também testemunharam e que lutaram tanto para isso. E esta soberba, que também muitas vezes leva à arrogância, à prepotência, aos ciúmes, à inveja, à fofoca, isso tudo vai denegrindo a comunidade. E isso são tentações. Porque a verdadeira comunidade de Jesus Cristo, a verdadeira igreja, é aquela que dá testemunho de Cristo. E por isso ela é tentada. Por isso a tentação, como tentou Jesus, irá tentar também os seguidores de Jesus. Por isso a igreja é muito tentada. São Pedro usa essa expressão de que o diabo é como um leão que fica rodeando, procurando a quem devorar. O diabo rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Sede sóbrios, vigilantes, humildes, para poder resistir às tentações do diabo. As tentações são aquelas tentações humanas. Quando nós procuramos a igreja, quando nós assumimos a pregação do Evangelho, e a palavra central, a expressão central do Evangelho de hoje é justamente essa, que São Marcos nos coloca: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Ide pelo mundo inteiro, anunciai, testemunhai o Evangelho. Pois bem, o nosso testemunho é a garantia para que a fé da igreja, a fé verdadeira, permaneça. E por isso nós precisamos lutar contra as tentações. Precisamos lutar contra a nossa humanidade, a fraqueza, a nossa fragilidade. A fragilidade que muitas vezes nos leva a agir, em oposição ao Evangelho, o que deveria ser o contrário. Por isso, peçamos ao Senhor a virtude da humildade. Peçamos ao Senhor a disposição de estar a serviço do Senhor e não fazer do serviço do Senhor um trampolim para a minha ascensão, para a minha fama pessoal, a minha promoção pessoal, o meu status pessoal. Mas peçamos ao Senhor a graça de uma humildade sincera, de reconhecer que Ele é quem faz a obra. Vejam, o Evangelho de hoje deixa isso também, São Marcos deixa isso também muito claro. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes. E o Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Ou seja, é o Senhor quem guia a igreja. É o Senhor quem dá os sinais que devem acompanhar essa igreja. É o Senhor quem de fato é a cabeça desta igreja, do qual nós somos este corpo e como membros unidos à cabeça, que é Jesus Cristo. Pois bem, precisamos pedir então
a humildade e a graça da disponibilidade, de não nos deixarmos levar pelas tentações humanas, pelas fragilidades humanas, pelas carências humanas, que muitas vezes impede de que o Evangelho seja proclamado. Os apóstolos eram pessoas comuns, como nós, mas eles conseguiram vencer isso, conseguiram superar estas tentações, e a sua fé em Jesus foi mais forte que as tentações do demônio, do diabo, que quer justamente, como um leão a rugir, devorar essa fé, devorar esses valores, essas virtudes, devorar essa riqueza da nossa igreja. Então vejam que nós precisamos buscar a humildade para de fato sermos fiéis discípulos, seguidores de Jesus, como foi São Marcos e como foi tantos outros. Certamente assim a Igreja de Deus seguirá adiante e seremos fiéis à missão que de Jesus nós recebemos. Peçamos então a intercessão de São Marcos para que ele nos ajude a assimilar de tal modo os ensinamentos de Jesus, que possamos assim, assimilando esses ensinamentos, os ensinamentos do Evangelho, possamos seguir fielmente os caminhos do Cristo que nos conduz à salvação. Assim seja. Amém.